o WW está voltando do intervalo, nós vamos antes apresentar agora o participante da roda, que é o nosso analista sênior internacional, Américo Martins, direto de Londres, onde vai ser agora vai ser quase 3 da manhã, aí já de sexta-feira. Boa noite, bom dia, né, Américo? Vamos ao... Boa noite, Vac, boa noite aos nossos colegas, um grande prazer, como sempre, estar aqui no WW. Agora faltam 12 minutos para as 3 horas da manhã aqui, já nessa sexta-feira, aqui em Londres. A gente deixa você ir dormir logo depois, mas antes a gente tem que tratar de um assunto de grande relevância hoje, é internacional, as pesquisas de boca de urna divulgadas à noite de hoje. E notem isso, as pesquisas de boca de urna no Reino Unido têm uma extraordinária e uma excelente reputação. Eles conseguem acertar praticamente o resultado das urnas depois. E essas pesquisas de boca de urna, confiáveis, como eu acabei de dizer a vocês, dão ao Partido Trabalhista uma expressiva, eu diria mais, é uma estrondosa vitória nas eleições para o Parlamento Britânico. Confira. Segundo o levantamento, os trabalhistas conquistaram 410 das 650 cadeiras na Câmara Baixa do Parlamento, contra 131 dos conservadores, partido do atual primeiro-ministro Rishi Sunak. Para formar maioria, um partido ou coalizão precisa de 326 assentos. Com o resultado, Keir Starmer, líder dos trabalhistas, deve se tornar o novo premier do Reino Unido. A apuração vai se estender por toda a madrugada e início da manhã desta sexta-feira. Confirmada a projeção, os conservadores caminham para obter a porcentagem de votação mais baixa da história e menos da metade dos votos que conseguiram nas eleições gerais de 2019. A derrota iminente encerra mais de uma década do partido no poder, período em que o país teve 5 primeiros ministros e viveu momentos delicados, como a votação de 2016 para deixar a União Europeia. Desde então, a economia britânica enfrenta dificuldades, que foram acentuadas pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. A insatisfação do país gira em torno do baixo crescimento econômico, do alto custo de vida, serviços públicos em declínio e da falta de soluções para a crise migratória. Em maio, o ainda primeiro-ministro Rishi Sunak surpreendeu ao convocar eleições antecipadas para esse início de segundo semestre, mesmo estando muito atrás nas pesquisas. Com o fiasco da campanha, Sunak passou os últimos dias conclamando eleitores a elegerem conservadores suficientes para que os trabalhistas não recebam um cheque em branco para governar. Pelo que indica a boca de urna, sem sucesso. Américo, receberam o cheque em branco, vão fazer o que com ele? Receberam um cheque em branco. Vac, não está muito claro exatamente o que o Partido Trabalhista vai fazer. O líder do partido, Sir Keir Starmer, ele fez uma campanha muito baseada na palavra mudança. Ele conseguiu fazer com que essa eleição se transformasse num referendo em relação a esses 14 anos de governo do Partido Conservador. Agora, ao levar em consideração um pouco ali o que ele conseguiu fazer dentro do Partido Trabalhista, eu acho que ele tem uma boa chance de conseguir alguns avanços. Por quê? Ele é o líder mais moderado da história do Partido Trabalhista, provavelmente desde a fundação do partido. O partido já tem 124 anos. Ele conseguiu, inclusive, eliminar uma boa parte da extrema esquerda do partido e levou o partido muito para o centro. Ele também é muito criticado por não ser um líder carismático, mas ele promete fazer as coisas. Dentro do partido ele conseguiu fazer. Ele conseguiu arrumar o Partido Trabalhista, que também, como você lembra, sempre teve muitas brigas internas, não tanto quanto o Partido Conservador, que fez uma pantomima de uma divisão interna, muitas guerras nesses 14 anos, especialmente depois do Brexit. Então, ele conseguiu colocar disciplina no Partido Trabalhista, ele conseguiu alinhar ali os seus membros, retirou, como eu disse, esse lado mais extremista, que era ligado ao ex-líder, o Jeremy Corbyn, e ele promete coisas sensatas. Vac, ele promete, em primeiro lugar, ter austeridade fiscal, pelo menos equilíbrio fiscal, manter uma política ali de não sair gastando desesperadamente. Possivelmente ele vai ter que aumentar
impostos, especialmente dos mais ricos, porque ele também promete melhorar os serviços de saúde, educação, especialmente aqui no Reino Unido. Agora, isso foi certamente o resultado dessa eleição, mais do que um grande apoio ao Partido Trabalhista, foi um recado muito claro do eleitorado que eles não aguentam mais tanta bagunça e tanta instabilidade. Um outro fator que eu acho que é positivo, Vac, é que o Keir Starmer, ele é muito diferente de outros políticos muito populistas que começaram a brotar aqui no Reino Unido. Quando você foi correspondente aqui, você lembra que não tinha muito isso. Boris Johnson, outros políticos que causaram uma boa parte dessa turbulência e não tem condições de enfrentar a realidade da Grã-Bretanha e do Reino Unido, que é uma decadência lenta, constante, que vem se acentuando nos últimos anos. Eventualmente, talvez, com essa maioria tão grande, o Partido Trabalhista, que hoje é bem mais moderado, consiga reverter isso. Eu me lembro, eu cobri como correspondente, quem foi o único que acho que conseguiu uma cadeira a mais do que o Starmer, que foi o Tony Blair. Agora, desculpa, Thaís, você quer entrar logo na economia? Não, vamos ouvir o Américo. É que o Américo nos provoca em relação ao seguinte, a esse nome, Keir Starmer. E quando a gente coloca ele no contexto internacional mais abrangente, Américo, eu lembro de Tony Blair, havia entre os dois lados do Atlântico, entre Tony Blair e o período do Clinton, por exemplo, um grande entendimento entre esses dois pilares, Londres e Washington. O que seria Starmer com Trump? Seria uma relação complicada. Embora o Starmer seja um líder moderado em relação a outros líderes do Partido Trabalhista, ele é um político muito sério, ele não gosta de populismo, por exemplo, ele tem raízes trabalhistas de fato, o pai dele era ferramenteiro, por exemplo, ele se declara um social-democrata com alguma tendência ao socialismo, embora não defenda isso, pelo contrário, ele retirou vários socialistas mais radicais do partido. Agora, o próprio possível ministro das Relações Exteriores dele, o provável ministro das Relações Exteriores dele, o David Lammy, ele chegou a dizer que o Trump era um lunático, um radical de direita. Ele que morou nos Estados Unidos, o David Lammy, ele vai ser muito provavelmente o ministro das Relações Exteriores, porque hoje ele está no Shadow Cabinet, né, aquele gabinete paralelo, justamente nessa função. Ele foi muito crítico do Trump. Depois ele tentou amenizar a situação, porque agora vai estar no governo, vai ser o ministro das Relações Exteriores. Então, não será uma relação tão próxima. Claro, para os britânicos, como você sabe bem, Vac, eles chamam essa relação de Estados Unidos e Grã-Bretanha de uma relação especial, uma relação que seria única entre os países no mundo. Os Estados Unidos não veem exatamente dessa forma mais, especialmente se o Trump ganhar, porque o Trump é muito mais isolacionista. Então, existe ali uma área de muito cuidado do ponto de vista do Partido Trabalhista, como lidar com o Trump, porque o Reino Unido depende muito, inclusive para a sua segurança e para os seus projetos aí de defesa, de uma aliança forte com os Estados Unidos. Então eles vão ter que ser muito cuidadosos, mas não imagino que o Trump vai ter muita paciência também com eles, não. Américo, deixa eu colocar a Thaís e o Daniel na nossa conversa, nós temos ainda só mais 4 minutos. Thaís? O desafio dele vai ser devolver aos britânicos uma sensação de que a vida vai voltar a melhorar, porque nos últimos anos a sensação e a realidade é que a vida piorou. Teve uma pesquisa recente que mostrou que hoje o britânico médio ele é 20% mais pobre do que o seu par na Alemanha. E quase 10% do que o seu par de renda na França, ou seja, o Reino Unido andou para trás, a qualidade de vida andou para trás, então, através da economia. E outra coisa, ele vai pegar o país mais arrumado. Não estou falando que foi obra do Sunak nem nada, porque eles causaram muito problema, mas a inflação já voltou, o Banco Central voltou a baixar juros e o país voltou a crescer um pouquinho. Não vai ser nada maravilhoso, mas já está melhor do que estava. Daniel? Um ponto que me intriga é como o Reino Unido está fugindo um pouco de uma quase regra mundial que a gente observou, veja, com Javier Milei na Argentina, até Jair Bolsonaro, de certa forma, no Brasil, com a ascensão de Marine Le Pen na França, a AfD na Alemanha, o Vox, que já é uma força importante na Espanha, que é
do quase colapso do centro político nesses países todos e uma emergência, uma ascensão do populismo nacionalista, né? Me intriga como o Reino Unido escapou um pouco disso. A gente tem ali o Partido Conservador clássico passando o bastão para um trabalhista clássico, sem uma terceira força ali. Imagina, o UK Independence Party foi uma força ali no Parlamento Europeu, mas não está colocado no jogo político ali das eleições parlamentares no Reino Unido, né? Não sei se o Américo vai ter tempo de explicar isso, mas não dando tempo, Américo, traz isso para a gente amanhã. Américo, você consegue explicar isso em um minuto? Se eu puder falar, Em um minuto. consigo. Primeiro ponto, Daniel, você tem razão. Eu acho que uma parte disso que a gente vai ver aqui para frente é justamente esse trabalho que o Starmer fez de levar o partido para o centro. Se isso der resultados, vai reforçar esse caminho. Houve uma rejeição dessa bagunça toda do Partido Conservador, mas tem um risco sim. Existe o partido Reform UK, que é o Reforma no Reino Unido, que é justamente o sucessor do UKIP, do UK Independence Party, que é um partido extremista, é um partido ultradireitista, que está indo muito bem esta noite no número total de votos. Ou seja, eles conseguiram roubar muitos votos dos conservadores. E eles tendem a ser mais vocais. Mas, como o sistema aqui é distrital puro, é muito difícil para partidos menores conseguirem, de fato, muitos assentos no parlamento. Então, eles vão ficar muito menores do que tanto o Partido Conservador como o Partido Liberal Democrata. Mas esse fenômeno que acontece na Europa e em outros lugares, não é que ele não existe aqui. Ele existe, só que, felizmente, até aqui, os partidos mais tradicionais conseguiram controlar um pouco isso. Fora as questões das brigas internas do Partido Conservador. Mas, mesmo assim, foram os políticos mais do mainstream, mais centristas, que continuaram dominando tanto o Partido Conservador como o Partido Trabalhista. Então, ainda existe esse controle porque os partidos aqui são fortes, mas existe um risco também. Américo, o Big Ben acabou de bater 3 vezes. 3 da manhã aí nessa Londres magnífica, morro de saudades dessa cidade. Américo, muito obrigado, você na madrugada aqui no WW, we do appreciate. Boa noite para você, muito obrigado, Américo. Thank you very much. Daniel, você em Brasília. Obrigado, um grande prazer. Abraço a todo todos. nosso. Daniel, boa noite para você em Brasília. Thaís, querida, boa noite aqui em São Paulo. O WW está terminando, boa noite.